Olá, pessoal. Quem está aí está me ouvindo? Oi, Gustavo. Oi, Carlos. Carlos, preciso responder sua mensagem, não esqueci não, tá? Tá aqui, eu te responder. Vamos fazer aqui assim. Vamos ver como é que tá. Tudo certo, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá muito alto, muito baixo? Digam que tá indo bem, que não tá travando. E aí, me ouvem bem? Não? Não me ouvem? Estou começando a ficar preocupada com a demora na resposta. Bom, eu vou começar enquanto vocês não responderem. Tá certinho? Então tá. A internet estava horrível semana passada. Inclusive, o pessoal da NET veio aqui e teve que trocar o modem. Tava bem ruim a situação. Por isso que a gente não conseguiu fazer a live, né? Tive que gravar para vocês. Oi, Matheus. Oi, Sara. Boa noite. Oi, Juliane. Saudades de vocês, das nossas lives. Mas enfim, então hoje, né, a última live que a gente vai fazer é da apostila 7, né, a gente encerra a apostila hoje. Na verdade, sim, talvez a gente não consiga encerrar a apostila. Na verdade, sim, a apostila a gente consegue encerrar, porque o que falta de conteúdo da apostila é bem pouquinho. Mas, porque a apostila vai até fala do primeiro governo da Dilma, né? Só que eu trouxe mais algumas informações que não estavam na apostila, mas eu acho que a gente consegue terminar. E aí, lá naquele drive que eu compartilho com vocês, os slides, eu coloquei um slide mais completo, que tem mais informações, inclusive uma sequência de slides que fala sobre as trocas monetárias que aconteceram no final da década de 80, início da década de 90. Na verdade, são slides que falam de toda a troca monetária que já teve no Brasil. A gente sabe que nesse período, início dos anos 90, tem, né, um monte de troca monetária e é bem complexo de entender. Então, tem os slides lá, eu não coloquei aqui para aula porque não vai dar tempo da gente trabalhar. Então, mas os slides está mais completo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Se der algum problema, lembrem de me mandar pelo WhatsApp, tá? Se tiver algum problema, né? Às vezes aqui trava a internet e aqui no WhatsApp eu fico conectada pelo 4G. Aí, se tiver algum problema com a internet aqui da minha casa, pelo menos no WhatsApp eu consigo ver, tá? Então, vamos lá. Para quem quiser acompanhar pela apostila, nós estamos na página 17, tá? A gente falou na última aula sobre o fim do regime militar no Brasil. Vamos dar continuidade então. Então, retomando a partir de onde a gente parou. Nós vimos que teve lá a campanha das diretas já, né, que não passou porque um monte de deputado faltou e por causa de 22 votos a emenda não foi aprovada.
Então, o pessoal da oposição resolveu tentar ganhar dos militares no próprio jogo eleitoral, né, indireta e tudo mais. Montaram lá uma chapa de oposição, que tinha como presidente o Tancredo Neves e como vice o Sarney. Essa chapa venceu, né, o Tancredo Neves foi eleito presidente, tendo 300 votos a mais do que o Maluf, que era o candidato dos militares. Oi, Maria Inês, boa noite. Só que o que aconteceu, né? O Tancredo, um dia antes da posse, ele precisou ser internado e ele faleceu, né? Ele morreu no dia 21 de abril, né? Que a gente já comentou. Oi, Elo, boa noite. E aí, quem assumiu foi o vice, né? Então, o José Sarney assumiu e tomou posse, né? Enfim, como presidente do Brasil. Então, a gente continua a partir daqui, como que foi o governo dele. Então, as principais medidas do governo do Sarney foram a anistia ampla, geral e restrita, né? Então, perdoar todas as pessoas que tinham cometido algum crime político. Organizar eleições diretas para presidente, que aconteceram em 89. A promulgação de uma nova Constituição, a que a gente chama de Constituição Cidadã, que é essa que nós utilizamos até hoje, foi promulgada em 1888. A legalização do Partido Comunista, porque quando houve a retomada dos partidos políticos, o Partido Comunista continuou ilegal, né? Então, com isso, houve a legalização do Partido Comunista e o Brasil reatou relações diplomáticas com Cuba. Então, essas são as principais realizações do governo Sarney. E tem a questão econômica, né? Que acho que é o mais difícil, assim, né? Foi a situação mais difícil de se contornar. Porque nessa época a gente tinha uma situação chamada de hiperinflação. Então, a inflação, como a gente conhece, né? A inflação está em 12%, 8%, 9%, 11%, enfim, né? Então, hiperinflação é quando é um negócio assim absurdo, né? Que a nossa moeda já não tinha mais valor, né? Estava super desvalorizada. Então, a gente estava num processo de hiperinflação. Então, para tentar controlar a questão interna, o Sarney suspendeu o pagamento da dívida externa. Então, a gente tem uma longa dívida externa, né, que há muito tempo já. Então, para tentar reequilibrar a questão interna, o Sarney suspendeu o pagamento da dívida externa. Depois ele iniciou uma série de planos econômicos visando encontrar uma saída para a crise. Então, é nesse período que eu falei que vai ter um monte de troca monetária. Os planos econômicos tentaram mudar a moeda, congelar os salários, tabelar os preços, mas sem obter sucesso. Em fevereiro de 86, houve o Plano Cruzado, a primeira tentativa, né? Que substituía o cruzeiro pelo cruzado. Então, a moeda vigente era cruzeiro, com o Plano Cruzado, adota-se uma nova moeda, que é o Plano Cruzado. Então, todos os preços e salários foram congelados. Então, veja, congelar o preço dos produtos era porque, com a flutuação da questão econômica, às vezes a pessoa ia no mercado de manhã e um pacote de leite custava, sei lá, 2 dinheiros. E quando ela voltava à tarde, custava 4, né? E no outro dia podia estar 5, depois podia baixar para 3. Então, era muito flutuante, né? O que acontecia? Muitas vezes as pessoas iam no mercado para comprar os produtos, a pessoa tinha o dinheiro e não tinha produto. Na verdade, não é que não tinha produto, é que assim, quando os preços baixavam, os próprios donos dos mercados tiravam os produtos das prateleiras e esperavam que o preço subisse. Quando o preço subisse, eles devolviam a mercadoria para ser vendida, porque eles não queriam vender a um preço baixo, né? Então era comum as pessoas irem no mercado e as prateleiras estarem vazias. Não é porque não tinha produto necessariamente, tá? É que muitas vezes o produto estava sendo guardado, digamos assim, para ser vendido numa situação em que o preço estivesse maior. Então, quando a gente fala em congelar o preço, tabelar os preços, parece uma coisa boa, né? Então, eles estipulam que o saquinho lá do leite não pode ser vendido a mais do que 2 dinheiros, por exemplo. Isso é bom, né? Então tem uma certa segurança para o consumidor, mas também congelam os salários, né? E aí
Quando você congela o preço dos alimentos, né, pode ser que você tenha congelado o preço dos alimentos num patamar que estava muito acima do poder de compra do trabalhador. E aí, quando você congela o salário também dos trabalhadores nesse patamar, fica difícil de manter, né, o poder de compra. Então, foi extinta também a correção monetária e foi criado o seguro-desemprego. Né? Como a gente conhece hoje, já passou por várias mudanças, né? Na verdade, nem sei como está hoje em dia, mas normalmente quando você é mandado embora de uma empresa sem ser por justa causa, você tinha direito, dependendo de quanto tempo você trabalhou, ao seguro-desemprego, né? Até onde eu sei, depois sofreu algumas alterações que eu não acompanhei, mas era assim, se você trabalhava pelo menos 12 meses, você tinha direito a ter seguro-desemprego de até 6 meses. Isso era feito com base no seu salário, né? Então, eles faziam análise lá dos últimos salários, faziam uma média e você ia receber de seguro-desemprego equivalente ao que você recebia de salário, claro que tinha um teto, né? Aí depois mudou, você tinha que tentar, acho que provar que você tinha tentado, né, feito entrevista, tentado outros empregos e não tinha dado certo, porque você correu atrás e não conseguiu um emprego. Aí sim você teria direito ao seguro, né? Mas eu não tenho acompanhado, não sei mais como que tá. Felizmente eu não precisei, mas já precisei de seguro-desemprego, tá? Já fiz uso desse benefício 2 vezes, mas felizmente não precisei mais, então não tenho acompanhado mais essa questão. Então, essa também foi uma crise do liberalismo brasileiro. Então, eu não posso dizer que é uma crise do liberalismo, não que eu esteja dizendo que o liberalismo seja bom, né? Mas é que a gente vem. Isso é uma crise econômica que vem por conta desde o regime militar. Então, a gente tem lá o milagre econômico de 73 e depois disso há um declínio na questão da economia do Brasil e essa questão da inflação vai acumulando, vai aumentando. Então, e nessa questão, durante o governo dos militares, tinha um controle grande que era da economia, né? Então, a presença do Estado na economia era bastante forte. Então, nesse contexto, não pode dizer que é uma crise do liberalismo, tá? Então, em novembro de 1986, foi anunciado o Plano Cruzado 2. Então, vejam, vamos voltar aqui. O Plano Cruzado, né, o primeiro, foi em fevereiro de 86. Então, muda a moeda em fevereiro. Em novembro, muda de novo, né? Outro plano, que é o Plano Cruzado 2. Então, ele vai congelar os preços muito acima da realidade do mercado. Então, como eu falei, nem sempre congelar o preço vai ser positivo, porque às vezes, vamos lembrar lá o exemplo do pacotinho de leite, né? Então, digamos que o pacotinho de leite custava, normalmente, no período de não inflação, custava, sei lá, 80 centavos. E aí, devido ao processo inflacionário, ele chegou a custar 6, mas eles congelam o preço a 2 dinheiros, né? Ainda está muito acima do valor normal, né, que se pagava anteriormente. Então, com o plano cruzado 2, é isso que vai acontecer. Congelou os preços, mas muito acima da realidade do mercado. Com o passar do tempo, a inflação voltou a crescer e em maio de 87 já ultrapassava a casa dos 20% ao mês. O fracasso do plano provocou a queda do ministro Gilson Funaro. Em junho de 87, o governo decretou um plano econômico, agora sob orientação do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Por conta do nome dele, é que o plano vai ficar conhecido como Plano Bresser. Então, ele visava regularizar as despesas do governo. Foi decretado um novo congelamento de preços e salários por 3 meses. Então, nessa onda, quando congelava os preços, que os donos dos mercados retiravam as mercadorias das gôndolas, porque eles pensavam assim, quando liberar essa questão dos preços, eu jogo o preço lá em cima, né, e vou vender muito mais. Então, com os preços congelados, os donos dos mercados não queriam vender, né, eles queriam vender quando não tivesse congelamento dos preços. No final de 87, a nova estratégia econômica já apresentava sinais de esgotamento por não conseguir manter a política de preços e salários controlados. Maílson de Nóbrega, o quarto e último ministro da Fazenda do governo Sarney, tentou ainda um outro pacote de medidas para sanear a economia, o chamado Plano Verão.
Anunciado em janeiro de 1989, o Plano Verão decretou um novo congelamento, criou o Cruzado Novo e se comprometeu a conter os gastos públicos. Então, era Cruzeiro, mudou para Cruzado. E daí agora mudou para Cruzado Novo, uma outra moeda. E veja, essa troca monetária foi muito rápida, né? Foi aí 2, 3 anos, então é muito rápido se a gente for pensar, né? Com os demais planos, esse também não obteve os resultados pretendidos, a inflação aumentava e a população estava cada vez mais impaciente. As conquistas democráticas, ou seja, a ideia de que eles poderiam voltar a votar para presidente, né, e que os partidos tinham sido regularizados, essas conquistas foram sendo esquecidas porque o povo estava sendo afetado no bolso, né, muitas vezes não tendo o que comer. Então, nessas horas, as pessoas pensam entre a sobrevivência, a questão se eu tenho ou não direito de voto, as pessoas querem sobreviver, né. Então, o povo queria estabilidade econômica e segurança para trabalhar. Em 89, a pressão contra o governo era grande, havia um desejo enorme de resultados rápidos e havia também o descrédito contra os políticos em face da corrupção. O governo Sarney terminou em ambiente de recessão econômica, especulação financeira e ameaça de hiperinflação. Então, depois vocês conferem lá na pasta que eu compartilho com vocês, no Drive, tem lá os slides sobre as trocas monetárias. Tá no meio dos slides da apostila. Eu coloquei o slide da apostila inteira, da apostila 7, então juntando todas as aulas que a gente teve. E lá no meio, né, tem, depois que fala aqui do governo Sarney, a história das trocas monetárias no Brasil, tá? Desde a época da colônia. Então, o governo Sarney terminou no ambiente de recessão econômica, especulação financeira e ameaça de hiperinflação novamente. Então, quando ele assumiu, a gente já estava vivendo um período de hiperinflação que continua, né, que volta agora no final do governo dele. E aí a gente tem as eleições de 89, as primeiras eleições para presidente que o povo poderia votar desde 60. A última eleição onde as pessoas votaram para presidente foi aquela eleição que ganhou o Jânio Quadros e João Goulart, né? Então lá do Varre-Varre, Vassourinha, do Jânio Quadros. Então, essa tinha sido a última vez que a população tinha votado, em 1960. Então, as eleições que aconteceriam para presidente foi em 89. Cerca de 82 milhões de eleitores escolheram entre 21 candidatos. Bastante, né? Se a gente for pensar com relação às últimas eleições, se eu não me engano, a última eleição de 2018 tinha acho que 12 candidatos. Então, deixa eu confirmar aqui se era isso mesmo. 12 ou 13. Vamos ver aqui. Não fala aqui, mas acho que era 13 candidatos, se eu não me engano. Isso, exatamente 13 candidatos. E, né, desses 13, claro que a gente acaba tendo, assim, mais acesso à informação de um 6 ou 7, né? Tem alguns candidatos que acabam não tendo uma campanha tão expressiva, até por conta da questão de falta de dinheiro e tudo mais, né? A questão em 89 eram 21 candidatos, então o povo ficou quase 30 anos sem votar. Quando volta, tem 21 candidatos para escolher. Inclusive, nessa eleição, se vocês procurarem no YouTube mesmo, tem um jingle, vários vídeos que falam que o Silvio Santos foi candidato a presidente do Brasil. Já pensou? Se a moda pega e apresentador de TV quer se candidatar à presidência, imagina que loucura, né, gente? Nossa. Enfim, o Silvio Santos, ele era candidato, mas a candidatura dele não chegou até o período da eleição, meio que foi impugnada lá, porque não lembro exatamente, mas assim, acho que para ser candidato tinha que ter cumprido uma série de requisitos de ter participado de comícios, coisas assim. O Silvio Santos não cumpriu esses requisitos, digamos assim, por isso a candidatura dele não foi levada até o final, mas ele era candidato, tem vídeo no YouTube dele fazendo propaganda, ele usava o programa dele para pedir voto para as pessoas, né? Então pensa, os candidatos tinham um limite do que podia aparecer na TV, né? E ele usava o programa dele para fazer campanha, né?
Sim, sim. Também não quer dizer, né? Não quer dizer que tem menos candidatos, que os candidatos são melhores, enfim. Mas se já é difícil escolher, né? Quando tem 13, apesar de que dos 13 a gente acaba sempre ficando ali entre, sei lá, 4 ou 5, né? Imagina 21. Enfim, então até o Silvio Santos, né? Eu lembro que eu vi um vídeo do Silvio Santos que tinha a cédula, né? Era voto no papel. E aí tinha o nome de todos os candidatos. E como ele se candidatou, já tinha passado o período da inscrição. Ah, sei lá, um troço assim. Eu sei que na cédula não ia aparecer o nome dele. Ia aparecer lá, digamos, o número dele, acho que era tipo 26. Aí aparecia 26 e o nome de outra pessoa. E ele mostrava no programa dele, falava, olha, vocês têm que votar aqui no 26, tá? Quase isso, né, Matheus? Quase isso. Enfim, né, então penso uma eleição que tinha até o Silvio Santos. Foram para o segundo turno dos 21 candidatos o Lula, que era o candidato do PT, e o Collor, que era o candidato do PRN, Partido da Reconstrução Nacional. O Collor venceu o segundo turno por uma pequena margem de votos e tornou-se o mais jovem presidente eleito no Brasil pelo voto direto. Nessa época, a campanha do PT ela era bem diferente das campanhas que a gente viu que elegeu o Lula, né, e depois a Dilma. Então, o que acontece é que nessa eleição, o voto foi bem apertado, né? A votação foi bem apertada e o Collor acabou se elegendo, tá? Mas o que eu estava falando é que assim, a campanha do Lula, a campanha do PT, né, era bem mais radical do que a campanha que foi promovida depois pelo PT, tá? Eles tiveram que ser bem menos radicais, né? Inclusive fazer aquelas alianças, né, com partidos de centro e tudo mais para conseguir se eleger, porque sem essas alianças e com aquele discurso mais radical, eles viram que não ia dar certo, né? Ó, o Silvio Santos, daí esse comentou ali, eu fui ler tua mensagem e apaguei. Teve seu registro de candidatura impugnado porque, por irregularidade no registro do PMDB, o partido fizeram convenções partidárias em apenas 5 estados. Ah, então era isso. Eu confundi convenção partidária com comício, porque começa com C, né? Mas é isso. Então, por conta disso, a candidatura dele foi impugnada, né? Sem contar que ele entrou depois, né? Enfim, um monte de rolo lá, mas não foi adiante, né? Mas ia ser legal, né? Ele jogando violãozinho, né? Para os eleitores, já pensou? Isso, Aureliano Chaves. Daí ele mostrava assim, olha, então você vai votar nesse número aqui, tá? Ele ficava mostrando no programa dele, era uma loucura. Tem vídeos no YouTube para vocês verem. Voltando então, né? Então o Collor venceu o Lula no segundo turno e se tornou o mais jovem presidente do Brasil. E tem várias fotos assim dele, tipo, super jovem, dando jet ski lá no Lago Paranoá, em Brasília, né? Super jovem. Então aqui a gente tem uma foto, o Sarney passando a faixa presidencial, né, para o Collor, no dia da posse, em 15 de março. Naquela época a posse ainda era em março, né, só depois que foi transferida para 1º de janeiro. Coitado, né, do pessoal, da imprensa principalmente, que 1º de janeiro, feriado, tem que estar lá, né, fazendo a cobertura da posse. Podia ser, tipo, uma semana depois, né, 7 de janeiro, mas não, 1º de janeiro. Então, como que foi o governo do Collor? O Collor colocou em prática seu plano econômico denominado Plano Collor, que, entre outras medidas, confiscou as poupanças... Oi, Jean. Confiscou a poupança das pessoas físicas e jurídicas. Vocês devem ter ouvido já falar sobre isso, talvez os pais, os avós de vocês lembrem, né? Então, o Plano Collor, ele confiscou o dinheiro que as pessoas tinham na poupança. Não era, né, qualquer valor. Então, quem tivesse acima de 50 mil cruzados novos teria a poupança confiscada com a promessa de devolução em 18 meses, em parcelas e com uma taxa fixa de remuneração. E esse valor, gente, não fiquem pensando que era algo tipo, nossa, um valor estratosférico. Não, não era algo assim
muito expressivo. Eu não sei fazer essas conversões, eu não lembro quanto que equivaleria hoje. Mas não era algo absurdo, tipo, não era o equivalente a 50 mil reais, por exemplo, era bem menos, tá? Ah, sim, chique, né, gente? O pessoal vem participar das aulas. Inclusive, professor Gé, se você lembrar de alguma coisa sobre esse período aí do confisco das poupanças, mandem no comentário. Então, esse valor não era algo assim absurdo das pessoas terem na poupança, tá? Era algo assim, às vezes as pessoas estavam guardando dinheiro porque iam casar, porque ia, sei lá, viajar, porque ia investir em alguma coisa, porque ia, sei lá, abrir um restaurante, né? E essas pessoas tiveram o dinheiro confiscado. Então, eles falaram assim, o que tinha acima de 50 mil cruzados novos foi confiscado pelo governo, dizendo que em 18 meses, ou seja, um ano e meio, esse valor seria devolvido parcelado e com uma taxa fixa de remuneração. Acontece que até hoje tem gente que não viu a cor desse dinheiro, né? Que não voltou para conta. Por conta disso, por conta dos vários planos econômicos que mudava a moeda às vezes tão rápido, é... sério? Oh, o professor falou que perdeu a poupança. Ah, é mais ou menos 5 mil reais. Então, veja, não é algo assim. Claro que eu sei que a maioria da população brasileira não tem 5 mil reais na poupança, né? Mas não é um valor assim tão absurdo de se pensar, né? Às vezes a pessoa tá juntando um dinheirinho porque, sei lá, vai trocar de carro, alguma coisa, não sei, né? Então não é um valor assim tão absurdo. Não, a gente pode pensar que só os ricos foram afetados. Não, às vezes a galera tava lá suando, né? Guardando um dinheirinho para fazer alguma coisa, perdeu, né? E então vamos pensar tipo as pessoas mais velhas, assim, que viram várias mudanças de moeda. Tem gente que conta que às vezes mudava a moeda, não dava nem tempo de fazer novas cédulas e tipo recolher tudo, sabe? Era tão rápido que eles carimbavam. Tinha um carimbo que dizia, tipo assim, que digamos que era cruzado, mudou para cruzado novo, não deu tempo de fazer a troca das cédulas, eles carimbavam, tipo, era um troço bem louco. E o que acontecia? Como esse processo inflacionário era muito rápido, eles mudavam, assim, então digamos que 1.000 cruzados passou a valer um cruzado novo. Então eles tiravam os zeros, né, para vocês terem noção de como desvalorizou a moeda, né? Era como se a gente tivesse uma mudança monetária que pegasse 1.000 reais e o que era 1.000 reais passa a valer um novo dinheiro, né? Um novo real, digamos assim. Né? Então só para vocês entenderem. Então essas pessoas que passaram por esse processo que tiveram a poupança confiscada, muitas pessoas assim mais velhas, né, pessoas mais conservadoras, passaram a nunca mais confiar em banco, tipo, por isso que era muito comum, desde antigamente, na verdade, né, as pessoas guardarem dinheiro embaixo do colchão, porque não confiavam no banco, né, achavam, vão roubar meu dinheiro, né. Não podemos dizer que estavam errados, né. Enfim, então até hoje tem gente que luta, né, para conseguir rever o dinheiro. Você conseguiu o seu dinheiro de volta, professor Jean? Contei pra gente. Então, o plano Collor, elaborado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que tem a fotinho dela ali na página 19, pretendia matar a inflação com um único tiro. Matou outra coisa, né? Porque, enfim. O discurso modernizante incluiu medidas como a privatização de empresas estatais, extinção de órgãos e cargos e o fim de leis que impediam ou dificultavam a entrada do capital estrangeiro, além da diminuição de impostos sobre produtos importados. Aqui, Carlos, a gente vê um negócio bem liberal, né? Uma política bem liberal. É... Aí teve que estudar bastante para fazer federal, entendi. Que bom que conseguiu. Então, veja que essas políticas são bastante liberais, né? Privatizar a empresa, controlar a questão da entrada das taxas, né, de produtos importados, tudo mais, são políticas bastante liberais, tá? São práticas bastante liberais. E se vocês também procurarem no YouTube, tem também o discurso do Collor, né? Ele falando na TV para as pessoas, explicando o que era, né? O plano Collor e tudo mais. Tem no YouTube, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar.
O maior problema do Collor não foi, porém, a inflação. Então, veja, se já é ruim isso, pensa que isso não era o pior. Né? O pior era a questão da corrupção. Inclusive, o Collor foi denunciado pelo próprio irmão, Pedro Collor. Ele foi denunciado pelo irmão, gente. Você consegue imaginar que coisa, né? Então, a denúncia dizia que Collor era integrante de uma imensa rede de corrupção liderada pelo PC Farias, que era o tesoureiro da campanha do Collor. Atolado no mar de lama, o caçador de marajás acabou tendo seus direitos políticos cassados pelo Senado Federal. Então, o que acontece? O lema de campanha do Collor era que ele se tornaria um caçador de marajás, né? Que né, a galera ia, tipo assim, acabar com a questão de pessoas que não trabalhavam direito, que se beneficiavam da máquina pública ou coisa assim, né? E ele então foi denunciado pelo irmão dele, teve início um processo de impeachment, e ele, quando foi anunciado, né, o processo de impeachment, ele fez um pronunciamento, né, dizendo que, óbvio, né, que ele era inocente, que não sabia de nada mais, e convocou, né, as pessoas, os estudantes, principalmente, convocou as pessoas para apoiarem ele, né, em forma de apoio, que as pessoas colocassem a bandeira do Brasil, né, na janela, enfim. Como forma de protesto, as pessoas foram para as ruas, pintavam o rosto de preto ou usavam roupa preta, né, no movimento conhecido como Caras Pintadas. Então, nesse movimento, as pessoas passaram a pedir o impeachment do presidente. Em 29 de setembro de 92, a Câmara dos Deputados aprovou a perda do cargo do presidente. Na verdade, o que aconteceu com o Collor? Agora a gente sabe bem como funciona o processo de impeachment, porque a gente vivenciou um, né? Então, assim, a Câmara dos Deputados vota o processo, se vai ser aberto o processo de impeachment. A votação que aconteceu sobre isso no processo da Dilma foi o fatídico 17 de abril, era um domingo, eu sei exatamente porque era o meu aniversário, né? Onde os deputados votaram pelo cachorro, papagaio, pelo filho, neto, sobrinho. Vocês lembram dessa votação, né? Então, a Câmara dos Deputados vota a abertura do processo. Isso vai para o Senado, né? E aí o Senado vota também se vai abrir processo de impeachment, ou seja, o processo que vai averiguar se houve ou não crime, né, cometido pelo presidente, ou no caso pela presidente. Então, nesse período, vocês devem lembrar, foram 180 dias, a Dilma ficou afastada, e né, eles estavam analisando lá se houve crime ou não. No final do processo, ficou, né, convencionado que ela cometeu lá as pedaladas fiscais, por conta disso ela perdeu o mandato. O que aconteceu com o Collor? Foi aprovado o processo de impeachment na Câmara dos Deputados e no Senado. Quando estava rolando a investigação, ele renunciou. Então, ele renunciou antes de acabar o processo. Ele imaginava que dessa forma, renunciando antes de acabar o processo, ele não perderia, né, os seus direitos políticos. Então, pensar, se eu renunciar, esse negócio de impeachment para, né, e aí eu tô de boa. Mas o processo continuou, foi provado que ele tinha envolvimento lá nos casos de corrupção e tudo mais, e ele perdeu o mandato. Então, ele sofreu o impeachment mesmo, perdeu, né, os direitos políticos por 8 anos. Depois ele voltou, gente. Voltou, foi deputado estadual, não nem lembro se chegou a ser senador, mas tá por aí na política até hoje, tá? Enfim, então o Collor sofreu impeachment, assume então o vice dele, né, o Itamar Franco, que é o topetudo ali que está na página 19. Opa, acho que eu voltei aqui. Então, aqui uma foto, né, do movimento dos Caras Pintadas. Então, jovens dentro das ruas pedindo impeachment do Collor. Essa foto de Porto Alegre, 1992. Então, você vê que alguns jovens estão de preto, tem, né, a pintura preta no rosto, no sinal de protesto, né? Então, ele pediu que, em sinal de apoio, que as pessoas usassem a cor da bandeira do Brasil. Eles usaram, mas para pedir o impeachment do Collor. Então, agora a gente entra ali numa parte da apostila que chama Últimos Anos. Então, como foram os últimos anos?
Em julho de 94, o presidente Itamar Franco anunciou o Plano Real, promovendo a maior troca monetária da história da humanidade, tá? Então foi algo bem impactante. O sucesso da política econômica do presidente fez sua popularidade ascender e permitiu ao presidente eleger, né, entre aspas ali, seu sucessor, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro da Fazenda e ele que, enquanto ministro da Fazenda, colocou, né, em vigor o chamado Plano Real. Então, por isso que o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ele é meio que conhecido como se fosse o criador do Plano Real, tá? Por conta do sucesso do Plano Real, ele acabou se elegendo presidente, né? Então ele recebeu o apoio do Itamar Franco e ele acabou se elegendo presidente. Ele tinha um passado limpo, né, com relação à política, o que, né, não vai continuar, né? Ele era professor universitário, inclusive ele era professor convidado de uma universidade francesa, Sorbonne. E ele participou também do processo de redemocratização. Só um pouquinho, Carlos, já vejo tua pergunta, tá? O FHC assumiu a presidência em 1º de janeiro de 95, então veja que aqui já muda, né? Então a posse não era mais em março, passou a ser em 1º de janeiro. E ele prometeu dar continuidade à política de estabilização econômica iniciada com o Plano Real, baseada principalmente na redução do déficit público. Para isso, a FHC acelerou o programa de privatizações e iniciou uma reforma constitucional visando diminuir a participação do Estado na economia e enxugar a máquina administrativa. A adoção dessas medidas, sobretudo relacionada às vendas das companhias estatais, suscitou grandes debates e resistência de setores da sociedade contrários às privatizações. Então, teve vários processos de privatização, acho que um dos mais conhecidos é o da Vale do Rio Doce, a companhia mineradora, né, da Vale do Rio Doce, que foi privatizada e desde então passou a se chamar Vale apenas, né, como é conhecida hoje. Então, houve vários processos de privatizações que foram alvos de denúncias, né, de corrupção, porque ou foram vendidos a preço de banana ou não se sabe o que foi feito com o dinheiro da privatização. Então, até hoje, há acusações, né, de que esse processo de privatização das estatais não foi ilícito, tá? Então, até hoje existe essa questão. Então, tem, né, como eu comentei, a privatização do Vale do Rio Doce, que hoje se chama Vale, né, que até hoje é alvo de críticas e ações populares em razão do baixo valor pago pelo consórcio que adquiriu a empresa e do uso de dinheiro público para financiar os compradores. Em junho de 97, o Congresso aprovou a emenda constitucional permitindo a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. Então, havia, né, na Constituição de 88, dizia que os cargos do Executivo não era permitido reeleição. Então, o prefeito governava 4 anos, tchau e benção. Se ele quisesse governar de novo, ele tinha que esperar passar um pleito e depois, né, se candidatar novamente. Então, não era permitida a reeleição, nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito. Então, foi feita uma proposta de emenda constitucional para aprovar a reeleição para os cargos do executivo. E aí, também até hoje, né, tem muita denúncia de que houve casos de corrupção, porque eles teriam comprado os votos dos deputados, né, para os deputados aprovarem a emenda da reeleição. E desde que a emenda foi aprovada, né, em 97, a UFHC se reelegeu, depois o Lula se elegeu e se reelegeu, depois a Dilma se elegeu e se reelegeu, mas daí, né, teve lá o golpe, e esperamos, né, com toda a graça divina dos orixás e de tudo que puder ser positivo, que não se repita na próxima eleição de 2022, né? Que quebremos, né, essa questão de que os presidentes se reelegem, né? Então, sim, né, super pertinente, né? Ele propõe a emenda da reeleição e, se reelegeu, né? Então, assim, gente, não vai dar tempo de terminar, né? Então, eu achei que eu ia conseguir, eu tinha preparado 37 slides, a gente viu 19,
né? Então, não vai dar tempo de terminar. Então, os slides que tá aqui na coisa tá um pouquinho diferente, tá um pouco mais completo do que tem na apostila. Então, tem algumas informações, né, que não tem na apostila para complementar. E os slides já estão lá na pasta do Drive que eu compartilho com vocês, tá? Então, vamos ver aqui os comentários. Ano passado, a prova da segunda fase da Federal pediu para relacionar a abertura do mercado externo nos anos 90 com a globalização e o aumento do desemprego. Pode cair algo assim na primeira fase ou é muito aprofundado? Não, eu acho que pode cair sim, tá? Eu acho que pode cair assim. Às vezes as questões de segunda fase parecem mais complexas porque você tem que, né, criar a tua resposta. Como a primeira fase é uma fase objetiva, pode cair sim, né? Talvez possa parecer mais fácil porque tem as alternativas, né? Mas pode cair algo assim. Na primeira fase, acho que pode cair sim. Eu só não sei se cai nessa prova, né? Porque daí, tipo, como já foi cobrado ano passado, não sei se foi essa a tua pergunta. Eu acho que esse ano pode ser que não caia algo assim, mas é bem possível que uma questão desse nível possa cair sim na primeira fase, tá? Professor Gia super novo ali, né? 35 anos, com carinha de 33, beleza. Então, ok. Pessoal, então é isso, não vai dar tempo de terminar, né? Deixa eu ir aqui pro último slide, né? Só para mostrar ali, né, o e-mail. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem e-mail. Vocês têm meu WhatsApp. Carlos, vou te responder agora, tá? Vou terminar a live e já vou te responder, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Não sei como que vai ser semana que vem, se a gente vai se ver, se não vai, porque terminou a apostila. Terminou assim, né? Entre aspas, a gente precisaria de mais uma aulinha aí, né? Para ver o segundo mandato do FHC, Lula, Dilma, né? Temer, enfim. Mas é isso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem e-mail, me mandem um WhatsApp. E boa aula, corram lá para a aula da Camila, senão ela vai ficar brava que nela começou a aula não tinha ninguém, tá? Então é isso, gente. Um abraço, fiquem bem e a gente se vê, a gente se encontra. Tchau, tchau.